Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei por ti por socorro, e tu me saraste. Salmo capítulo 30, verso 1 e verso 2. Que Deus nessa manhã estenda suas mãos sobre a nossa vida, que possamos ricamente no decorrer do dia de hoje sermos abençoados pelo Senhor. Que a palavra de Deus a cada dia reanime, reavive a nossa caminhada e a nossa comunhão com o nosso Salvador. Enquanto a cidade se levanta e se prepara para as suas atividades normais, nós nos levantamos e buscamos o nosso encontro pessoal. É a nossa primeira entrevista, é a nossa primeira ação. Nos voltarmos para Deus, buscá-lo, abrirmos o nosso coração e deixar que Ele conduza a nossa vida. O salmista Davi sabia perfeitamente a quem socorrer. Ele fala: eu exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. O salmista Davi sabia a quem se regozijar, sabia a quem buscar nos momentos de aflição, nos momentos difíceis da nossa vida. E nós também, nessa manhã, estamos aqui reafirmando o nosso compromisso, o nosso desejo de a cada dia sermos mais leais ao nosso Salvador. Quero convidar você, porque o nosso compromisso é estudarmos um capítulo da Bíblia, pelo menos um versículo da Palavra de Deus a cada dia precisa ficar martelando, gravado no nosso coração. Nós precisamos levar uma parte da Palavra de Deus por todo dia. Fazendo isso, nós estaremos sendo alimentados. É o pão vindo do céu para a nossa vida e, consequentemente, a Palavra de Deus irá moldar, transformar, afetar a nossa relação com a pessoa do nosso Salvador Jesus. Vou convidar você a ter nas mãos a Palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 9, o verso 1. Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Esta era a quinta vez que Moisés estava indo se apresentar diante de Faraó em nome do Senhor. A palavra de Deus, o assim diz o Senhor, era: deixa ir o meu povo. Eu acredito que Moisés estava cansado. Já não era a primeira vez, era a quinta vez. Mas Moisés precisava aprender na escola do Senhor como é que Deus queria que o seu servo vivesse uma vida perseverante. Deixa eu perguntar para você nessa manhã: existe alguma batalha na tua vida que você já está enfrentando pela quinta vez? De repente, pela sexta vez? Você e eu precisamos aprender na escola do Senhor a sermos perseverantes. Moisés aprendeu com duras dificuldades na vida. Deus pode também estar trabalhando a nossa trajetória, a nossa caminhada, nos ensinando a cada dia a sermos mais perseverantes para que nós possamos alcançar a vitória. Lembrando de uma coisa, uma característica daqueles que um dia irão herdar a vida eterna está na palavra de Deus: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É ser perseverante, é resistir, é estar ao lado do Senhor, não é lutar sozinho, é permitir que Deus lute as nossas batalhas e ao lado do Senhor, consequentemente, nós alcançaremos as vitórias. Seja quais forem os tipos de batalha que você possa estar enfrentando na vida, na área da saúde, no emprego, com a família ou na área social, mas não se esqueça, o que temos que fazer é permitir que Deus lute as nossas batalhas. Deus queria de todas as formas que Faraó entendesse quem era Deus. Este era o principal objetivo do Senhor. Ele queria libertar o seu povo, mas ele queria também que Faraó entendesse que há um Deus soberano. E até então o Faraó tinha por alguns momentos apresentados sinais de que ele iria permitir, mas logo em seguida o seu coração endurecia e Deus mais uma vez tinha que se manifestar, mostrar o seu poder
para que Faraó entendesse que há um Deus soberano no céu. Há alguém eterno no céu que é o nosso Deus, Jeová Jireh. Ele está escrevendo a história com todo amor e carinho. Embora nessa terra, em alguns momentos, se apresente no cenário mundial alguns homens que se intitulam como sendo homens poderosos das nações, mas nós não podemos nos esquecer, porque a palavra de Deus deixa bem claro: Deus usa esses homens para que Ele possa conduzir o desfecho do planeta Terra mediante a sua santa e boa vontade. Não se esqueça nunca, há um soberano no céu, que Ele não tem começo, Ele não tem meio e Ele jamais terá fim. O que eu e você temos que fazer nessa terra é reconhecê-lo, é amá-lo, é permitir que de fato Ele conduza e escreva a nossa trajetória. Até então, temporariamente, Faraó se demonstrava reconhecer, mas mais uma vez, e esta era a quinta vez que Moisés estava mais uma vez a bater na porta da casa de Faraó. Nesse momento, Moisés estava dizendo a Faraó que se ele não permitisse o povo de Deus sair, os seus animais, todo o seu rebanho seria morto. E Faraó não acreditou. Faraó não achava que Deus poderia fazer isso. E de fato se cumpriu. Todo o rebanho de Faraó pereceu. E quero nessa manhã mencionar que entre os hebreus, o povo de Deus que estava na terra de Gósen, na terra dos Ramsés, nenhum dos animais dos filhos dos hebreus, do povo de Jacó, perdeu a sua vida. Todos eles estavam bem, sadios, mas enquanto o rebanho, o povo de Faraó, o povo do Egito, completamente todos eles foram destruídos. Faraó resistiu ainda mais uma vez ao chamado do Senhor. E mais uma vez Deus lhe enviou um novo recado. Moisés estava batendo na porta de Faraó dizendo que o povo do Egito iriam sofrer úlceras, tumores. E não se demorou. Os egípcios sentiram na pele a mão de Deus, e Deus de fato queria que eles reconhecessem e sentissem que há um soberano no céu. Era o único objetivo. Não posso negar que Deus não quisesse salvar os egípcios. Era simplesmente maldade vinda dos céus, porque não era. Deus queria sim que o povo do Egito entendesse que Deus fosse Deus e as mesmas bênçãos que iriam cair sobre os israelitas, sobre os hebreus, Deus também iria abençoar os egípcios se eles recebessem ao Senhor como sendo Deus da sua vida. Mas Faraó mais uma vez rejeitou o Senhor. Houve uma sétima praga, um sétimo juízo de Deus. E este sétimo juízo de Deus eram pedras, vento de saraivada, pedras caindo do céu sobre os homens e sobre os animais que estavam sob a face da terra. Foi um dos mais duros juízos enviado por Deus sobre a face dessa terra, porque homens morreram, vidas foram ceifadas, animais também perderam as suas vidas. Meus amigos, diante de tanto sofrimento, não tinha uma outra saída para Faraó a não ser render e dizer que de fato ele estava arrependido. No capítulo 9, o verso 27, nós encontramos aqui a confissão de Faraó. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhe disse: esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Houve uma confissão. Faraó admite que de fato ele era pecador. Ele admite e reconhece que ele tinha falhado para com Deus. Ele faz uma confissão dizendo que de fato Deus é justo e o seu povo era ímpio. Ele reconhece que o tempo que o povo hebreu passou no Egito era longo demais. Ele já deveria ter libertado o povo de Deus. O sofrimento que ele trouxe sobre o povo de Deus, ele não deveria ter feito. E aqui está agora uma confissão. Mas era uma confissão de boca. Não havia um verdadeiro arrependimento. Não havia uma mudança. Faraó estava com medo dos juízos de Deus. Mas Faraó não tinha entendido de fato quem era o verdadeiro Deus. Faraó não estava disposto a abrir o seu coração para que Deus moldasse, transformasse a sua vida e fosse o seu Deus dentro do Egito, o seu Salvador.
Faraó estava mais preocupado com medo de todo o sofrimento que ele e o seu povo, mais uma vez, ou um outro juízo pudesse cair sobre o povo de Deus, do que de fato se submeter, se humilhar e se render ao chamado do Senhor. Eu creio que é um risco que nós corremos nos dias em que nós estamos vivendo, porque quando nós olhamos para o cenário mundial que nós vivemos nos dias atuais, no século XXI, nós podemos ver que Deus tem se manifestado de muitas formas. Deus tem dado muitos recados aos seres humanos que se encontram no planeta Terra. Nós já temos visto tantas coisas acontecerem sobre a face da Terra, temos ouvido falar de tantas guerras, nós temos ouvido falar de tantos terremotos, nós temos ouvido falar de tanta violência, nós temos ouvido falar de pandemia ainda nos dias em que nós estamos vivendo, mas muitas vezes, ao passarmos por tanto sofrimento, no meio do sofrimento, nós nos voltamos para Deus, nós abrimos o nosso coração, nós clamamos, mas muitas vezes é com medo dos juízos de Deus. É com medo dos sinais que Deus tem dado àqueles que estão sob a face dessa terra. Quando as dificuldades passam, a nossa vida volta ao normal, é como se nada tivesse acontecido. Amigo, nessa manhã, é momento para que nós façamos uma reflexão. Ao olharmos para a vida de Faraó e ao povo do Egito, nós precisamos pensar em nós mesmos. Como que nós um dia poderemos nos encontrar diante do nosso Deus, tendo a certeza que antes que Jesus Cristo volte a essa terra, sinais de Deus irão cair sobre o planeta Terra de uma forma muito mais incisiva. De que maneira nós iremos encarar? Como que nós iremos agir? Será se nós estaremos dispostos a seguir, amar ao Senhor hoje, para que quando esses sinais caiam, o nosso coração já tenha dado prova clara que nós amamos, estamos seguindo ao Senhor, que Ele é o Deus da nossa vida? Se for dessa forma, tenha certeza que nós estaremos prontos para nos encontrarmos com o nosso Salvador e viver com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, nessa manhã nós nos colocamos em Tuas mãos. Nós confessamos os nossos erros, nós queremos a cada dia fazer a Tua vontade. Faça parte da nossa vida em todo o tempo. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz. Em nome de Jesus. Amém.